Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. E hoje eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te convidar a acessar o nosso canal, curtir os nossos episódios e convidar os seus amigos também a participarem e conhecerem esse podcast que é gravado com muito carinho. E hoje eu estou aqui com uma pergunta para minha querida Dani, que é: Dani, você sabe patinar? Não sei, Sueli. Eu aprendi a andar de bicicleta quando criança. Já me perguntaram, inclusive essa semana, se eu sei pedalar. Eu disse, olha, eu sei andar de bicicleta, que é diferente de pedalar. Agora, patinar é um nível acima, né? É verdade, Dani. Eu também não tenho coordenação nem para ficar em pé em cima de um patins, né? Ainda mais, né, ser patinadora como o nosso convidado, que inclusive, né, ele não é um simples patinador, né, como a gente normalmente vê na nossa infância, não. Ele é um patinador profissional, né? E além de ser patinador, ele também está escrevendo um livro sobre as aventuras. Verdade, Sueli. O nosso convidado de hoje, ele não só sabe patinar, mas ele já viajou o Brasil pelas BRs de patins, e hoje ele vai contar pra gente essas e muitas outras aventuras que vão deixar a gente que tá aqui, os nossos ouvintes, e a Carol, esposa dele, de cabelos em pé. Com certeza, Dani. Então nós não podemos esconder, né, que é muito interessante, né, esse nosso convidado que está aqui. Então seja muito bem-vindo, Guto, ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui obrigado. E ouvir as histórias que a gente já percebeu que você tem muita história para contar, né, Guto? Um monte. E a gente queria saber já agora no nosso primeiro quadro que você se apresente. Quem é Guto? Eita, Guto, cara. Guto é um menino de 47 anos, sabe? Pensamento de menino, que ama a vida, um cara romântico, ama o esporte, ama as pessoas, gosta de fazer o bem, um cara que tem na Bíblia o seu guia, né, na vida, que gosta muito de fazer muitas aventuras, um sonhador, um romântico, enfim. Acho que é bem por aí, procuro ser um bom filho, né, assim, que dou muito valor à família e às coisas os valores, né, que a família traz, assim. Acho que é isso. E você nasceu em Brasília? Nasci em Brasília. Nasceu em Brasília? Nasci em Brasília em 76, dia 5 de fevereiro. E você, além de ser um patinador, você também é poeta, né? A gente fez uma pesquisa. É assim, não vou cara, eu não vou dizer escreve, que eu sou poeta. Eu escrevo muitas coisas. Gosto de fazer muitas poesias, escrevo muitas crônicas sobre vários temas, né? Mas eu gosto muito de escrever sobre o romântico, né? A parte romântica da coisa. E eu escrevo... A parte romântica da coisa é o quê? Você um tem amor... sua musa inspiradora, que é a Carol. Tem sobre a Carol, sobre... Cara, a Carol principalmente, né? Minha esposa, mas assim, a vida, sabe? Assim, já escrevi para a Lua, já escrevi até para o meu patins, né? Então, assim, já... Isso que ele escreve pro patins a gente não sabia, mas a gente assistiu um vídeo com você cantando pro seu patins. Que amor, né? Falando de amor, inclusive. Falando de amor igual ao seu, né? E assim, eu gosto de escrever também quando eu tô sofrendo, cara, quando eu tô triste. Sério? Porque... Ao contrário de que muitas pessoas me seguem e a gente posta, eu posto muita coisa. Eu sou daqueles que posta tudo, né? Uhum. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. E eu posto quando eu tô bem e eu posto quando eu tô mal também. Porque senão você fica uma vida muito virtual ali, muito falsa, né? Uma fake vida, vamos dizer assim, né? Sim. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Então, e um dos momentos que muitas vezes eu tô só, então eu escrevo para poder desabafar, né? Colocar, às vezes eu nem sei o que eu estou sentindo, mas aí a hora que você começa a escrever as coisas vão fluindo
Então você entende aquele sentimento que você tá e aquilo ali vai me ajudando. Ontem, Desculpa. Ontem no nosso bate-papo, né, a gente se encontrou aí para, né, conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho do Guto, até para a gente, né, gravar o programa hoje. Mas você contou para a gente dessa sua paixão pela escrita, né, que até então a gente sabia dos patins pelas redes sociais. Mas em relação à escrita, você começou a falar dos estilos, né, que você escreve, que você gosta de crônicas e tal. Então, assim, o estilo que você mais gosta seria esse? Seriam crônicas? Tem algum outro tipo de texto, algum outro tipo de estilo que você gosta também? São os dois, né? A poesia. Né? Eu tenho dislexia e tenho TDAH. Então, eu tenho muita dificuldade de ler. E a minha dislexia é um nível bem alto. Talvez aqui no podcast, alguma hora eu vou estar esquecendo o que eu estou falando. Vem disso, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade de ler, porque as linhas, às vezes eu estou lendo, todo mundo passa por isso, a mente voa, né? Às vezes você precisa trazer de volta, só que a minha mente voa a cada linha. E as linhas, elas dançam mesmo, assim, imagina que as letras estão soltas em cima de uma água, e elas balançam, então é muito difícil de eu ler. Então eu li poucas coisas, e uma das coisas dos livros que eu consegui ler foi do Carlos Monte Andrade. Olha. Né, um livro de poesias dele. Então, e aí foi bem na época que eu tinha terminado um namoro, que as coisas de jovem, né? E aí essa poesia é isso que eu quero. Aí eu peguei, sentei e fiz a minha poesia assim, ele sei lá, cara, é 4 psicólogo, minutos. né? Carlos Drummond é psicólogo da alma, né? Então, e aí eu fiz a poesia em 4 minutos. Eu falei, pô, você escrevendo, cara, só botar no papel o que você tá sentindo, né? Foi muito fácil pra mim. Eu sei que não é uma facilidade que todo mundo tem, né? Sim. Mas também é um treino, sabe? Assim, você começar a fazer, cada hora você tá fazendo melhor, né? Mais fácil, enfim. Agora tem dia que eu sento e não sai nada. Eu tento escrever e não sai nada. Entendeu? Até por isso você gosta, às vezes, de curtir uma tristeza, né? Que aí você fica produtivo. Exato. Não, mas é verdade, né? Eu não vou dizer que eu sou músico. Mas como eu faço poesia e toco violão, eu faço assim porque eu aprendi a tocar o básico, tá? Estava até comentando antes, né? Quem toca violão sabe que eu não toco nada. Quem não toca nada, acha que eu toco alguma coisa. Então foi por isso que você fingiu que esqueceu o violão foi por hoje. Isso que eu esqueci. Muita gente assistiu. Nós pedimos ele para trazer o violão para nos dar uma palhinha. Tá vendo? Aqui o podcast é a hora da verdade, né, Dani? A gente vai ser sincero aqui. Descobre. O Guto ia trazer um violão para tocar e deu essa e eu esqueci desculpa. Na apresentação de falar que eu sou personal também, né? Então eu lembrei do violão, tava pedalando com a minha aluna lá no Lago Sul. Aí eu lembrei, ainda falei, putz, Ana, esqueci o violão, tem que levar pro podcast, eu esqueci. Paciência, vamos... E como que é essa sua vida de personal, né? Você é formada em educação física e além de personal, você também já... O que você já fez, assim, como professor? Já deu aula de crossfit, de pedal, de... Eu tenho um posicionamento muito contra o crossfit. Tá? Por quê? Eu acho que há um exagero muito grande. Isso é opinião minha, pessoal, do que eu estudei de braço de alavanca, força muscular, questão de limites do corpo, né? Então eu acho que o crossfit, principalmente no começo, agora está mais dosado, mas principalmente no começo, o corpo humano não foi feito para aquilo. No que a gente estuda de fisiologia e tudo. Mas enfim, isso é uma opinião minha, tem várias linhas, essa é uma opinião minha. Mas eu dei aula em academia há muitos anos de hidroginástica e natação infantil, natação adulto. E a hidroginástica é a minha grande paixão, né, na verdade. Nem é tanto assim o personal, eu amo o que eu faço, ponto. Dentro desse amor inteiro... Eu já fiz hidro, realmente é uma delícia. Quando a gente pensa em hidro, a gente já tem aquele preconceitozinho. Não, hidro é coisa pra velho. Mulher grávida, né? Quer dizer, grávida só pode ser mulher, né? Pra grávida e terceira idade. A gente pensa assim, não, eu vou chegar lá, vai ter um monte de velhinho assim de 80 anos. Aí eu fui experimentar e realmente é uma delícia. E mexe com tudo, né? Nossa, que maravilha. Eu tinha meus alunos eu trabalhei muito em companhia atlética e tal. Meus alunos saíam da academia, às vezes assim, da piscina, às vezes eu precisava ajudar a subir porque não tinha força no braço para subir. Exatamente. Estão cansados. Você via a pessoa suando dentro d'água. Guta, a gente sua dentro d'água, claro que sua, está fazendo exercício, está tendo aquecimento corporal, seu corpo precisa botar esse calor para fora, né? Ainda mais em locais onde a piscina é aquecida e fechada. Entendeu? Então você sua mesmo. Aí o pessoal, mas eu não sinto. Eu falo muito assim, o pessoal da hidro, você quer saber se você está suando na água, ainda mais quando a piscina é aquecida, mergulha.
Que aí você vai ver que a água, mesmo aquecida, você vai sentir um friozinho chegando no teu rosto. Aham. Se a água tá fria no teu rosto, é que teu rosto tá quente. Então você vê os alunos mais branquinhos, né? Você vê assim, eles vermelhos, assim, sabe? Quando a pessoa branca faz muito exercício, então você vê que realmente ela tá suando mesmo, assim, né? Então, cara, é muito legal. E o legal da hidro é que, a não ser que você use um equipamento de flutuação muito forte, você não tem dor no dia seguinte. Não tem dor no dia seguinte. Isso é verdade. Na hora aí vem uma coisa mais cansado, técnica. né? Vou só dar os nomes, assim, né? O que te dá dor no dia seguinte é a força concêntrica. Né? O que é a força concêntrica? É força excêntrica. Força excêntrica é assim, por exemplo, eu estou segurando essa caneca. É água, tá, galera? Força excêntrica... Não pode contar. Não pode Você contar? está contando no segredo. Não é água, tá, galera? É chá. Pensando bem, eu acho que é Coca-Cola. É leite com café. Ó, a força concêntrica, isso aqui é fácil. Se eu contrair o músculo, é a força concêntrica. A força excêntrica é a força que eu faço contra a gravidade. Para o meu braço não fazer assim, ó. Entendeu? Então essa força que eu seguro o braço é a força excêntrica. É ela que causa dor no dia seguinte. E é ela que faz a hipertrofia. Na água você não tem isso. Porque na água você tem resistência subindo contra a água, depois concêntrico de bíceps. Depois você vai fazer força para descer, você vai fazer concêntrico de tríceps. Você não tem o excêntrico de bíceps. Entendeu? Então você não cresce, tonifica, mas você não fica grande, né? Mas não tem dor. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, Guto, a gente descobriu, né, que além de personal, de patinador e tal, você também tem uma paixão, né, que é o futebol. Cara, o futebol, quando eu era pequeno, eu queria ser jogador de futebol, meu sonho. E eu jogava muita bola, assim, de verdade. Eu nunca vi meu pai me elogiar em nada. A única coisa que eu vi ele falando para os outros, não porque eu estava perto, ele não sabe que eu vi, né? Foi falando que eu jogava bola bem. E eu jogava, na época era terceiro jardim, eu nem sei como é que é a nomenclatura da escola hoje. Na época era terceiro jardim e eu jogava com o pessoal da segunda série. Eu era um dos primeiros a ser escolhido. Só que naquela época não dava dinheiro, né? Então o futebol, na verdade, é o meu esporte, assim, minha paixão mesmo, assim, de esporte, né? Você ainda futebol, joga? Cara, meu sonho. Não jogo porque é o esporte mais radical que existe, é o futebol. Ah, é? É o que mais machuca. Machuca muito mais que o patins. Muito, Sério? muito mais, tem muito mais contusões muito mais graves contusões, do que o patins. Muito mais. Minha esposa, Carol, é fisioterapeuta, né? Ela brinca, ela fala assim, enquanto existir futebol, eu não vou morrer de fome. Olha só. Porque, cara, é lesão toda. Quando eu jogava... E aí um aluno de personal, eu lembro que eu jogava todo final de semana. Eu jogava terça, quinta e sábado. E aí no sábado era a pelada mais pegada, né? E algumas aulas dele na segunda-feira eu não conseguia ir porque eu tinha me machucado. Aí um dia ele virou pra mim e falou assim, Gutão, a gente é amigo e tudo, mas é o seguinte, cara, se você ficar se machucando no futebol e não vier dar o meu treino, que paga adiantado, né? Eu vou ter que trocar. Acabou o futebol. São escolhas, né? São escolhas. Então, nesse dia que eu me toquei, falei, cara, verdade. Então, aí eu parei de jogar futebol para não me prejudicar, porque quem é autônomo não pode se machucar, não pode se dar o luxo de se machucar, de ir no banheiro, de comer, ficar falando disso, de viajar e nada disso. Então, eu não posso me machucar, eu me sustento, eu gero meu salário, né? Meu pagamento. Sim. Então, eu larguei o futebol por isso. E essa paixão pelo futebol não é só você gostar de jogar, mas com certeza, se você gosta tanto assim, você tem um time do coração também. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador. Olha só, nasceu em Brasília, como é que você foi torcer papai. pro papai? Papai é mineiro. Meu pai, quando eu nasci, meu tio, o tio dele, na verdade, né? Ele comprou uma camisa do Atlético. Papai me deu 11 camisas de time para eu escolher. Do 1 ao 11 do Galo. Qualquer uma delas eu podia escolher para torcer. Né? Só tinha uma opção, na realidade, né? Então, lá em casa, A saída de maternidade. Já Meu pai era. fez isso comigo, cara. Fez eu torcer pelo Atlético. E eu fiz a mesma besteira com meus filhos.
E eles acreditaram. Todo Atlético Mineiro, todo Atlético Mineiro. E além do futebol, ontem você falou pra gente também, a gente brincou agora há pouco falando aí que você esqueceu o violão, né? Sim. Você confessou pra gente aí essa sua outra paixão, mas a música é só um hobby? Ou você já investiu, assim, em estudar alguma coisa? Dani, Você já se apresentou Cara, profissionalmente? eu já toquei, profissionalmente não, eu já toquei em igrejas, músicas que eu componho, né? Ah, que a gente estava até comentando de poesia e violão, né? Então, assim, eu não sou músico, mas eu consigo musicar minhas poesias. Ah, você transforma suas poesias em música? Algumas sim, entendeu? Então, assim, a maioria Olha, das que músicas que eu bacana. fiz foram poesias que eu tinha escrito antes, Aham. né? Então, eu já me apresentei em algumas igrejas, assim, tocando as músicas, né, de louvor. Já pensei, eu já tenho música também sem ser da igreja, eu escrevo romântico, né, cara? Então, eu escrevo... Quando eu era mais novo, eu queria ser o Renato Russo, né? Romântico, mas nunca foi para um sertanejo, não, né? Já que você Não, falou que gosta de uma Não, sofrência. eu curto mais um rockzão, assim. Eu gosto da sofrência, mas eu curto um rock. Existe sofrência no rock, né? Existe, cara. Porque sofrência, ela existe no coração, Pô, né? Frejá fez aquela música, né? Homem não chora nem por dor, nem por amor. E mesmo que eu esqueça, nunca me passou pela cabeça te pedir perdão. Cara, isso aí É sofrência. É sofrência. Total. Sem Pô, dúvida. Frejá, velho. Né? E tem a sofrência popular, né, cara? Djavan, Peninha, pô, os caras escrevem. Né? Tem muito sofrimento aí também. Tem, Né? então são músicas. Agora, Guto, a gente tem quadros aqui no nosso programa, Vamos lá. né? E esse primeiro Tomar quadro vinho, vou tomar vinho. era pra gente conhecer melhor você, né, para você se apresentar. E agora esse quadro, como essa nossa entrevista é um tanto quanto radical, Eu gosto de coisas radicais. é Desafios e Adrenalina. Ui. Esse que é o quadro, né? Então a gente queria, né, revelar que o motivo da gente ter te convidado, né, para participar desse podcast é a sua paixão pelo patins, né? E a gente sabe que você levou ao extremo essa sua paixão pelo patins e muitas vezes você se coloca em desafios muito interessantes, né? Dentre esses desafios, nós soubemos que você chegou a escrever uma carta para o Neymar e foi daqui de Brasília até Goiânia para entregar. Conta essa história pra gente, Guto. Que história louca é essa? Essa história é muito doida mesmo. Na verdade, eu vou começar assim, a carta não foi pro Neymar. Eu escrevi na época da seleção, Copa 2014, né? Tava tendo a Copa do Mundo aqui no Brasil, iria ter a Copa, não tinha começado ainda. E eu escrevi uma carta, eu fui atrás da vida dos jogadores, estudei um pouco, né? Inclusive esqueci o nome dele agora, um zagueiro da seleção. Thiago Silva tem uma história de tuberculose, que ele ficou abandonado num time lá na Europa e tudo. Então, assim, é uma história bem legal. E eu escrevi... Ele foi abandonado com tuberculose? Foi largar de lado, porque ele não podia se misturar. E é uma história bem interessante, assim. Eu não vou me aprofundar, senão a gente vai ficar, assim, uns 5 podcasts aqui. Mas cada um tinha uma história bacana. E eu escrevi sobre essas histórias deles. E na época era a Dilma, né? Estava no governo e tudo, e o Brasil estava aquela confusão, e eu escrevi para eles, assim, e toda vez que tem Copa do Mundo e futebol é muito usado pela política também, né, e eu escrevi no final, durante a carta, no momento lá da carta, eu escrevi, cara, joguem por nós, não joguem pela política nenhuma, de partido nenhum, joguem por nós, joguem pelos brasileiros, façam por nós. E aí eu tive a ideia de levar essa carta de patins, porque eu sabia que se eu fosse de carro, essa carta não ia ter repercussão. E como eu conhecia, por ter feito a viagem de Brasília e Belo Horizonte, né? Eu já tinha um nomezinho assim no meio da mídia impressa e da mídia televisiva, é isso que fala. E aí, então eu sabia que eu ia conseguir uma atenção. Você dava pauta, né? Dava pauta, e aí juntava um desafio pra mim, né? Brasília e Goiânia patinando, são 200 quilômetros. Aí eu falei, cara, vai dar certo. Aí eu escrevi a carta e entrei em contato com o pessoal. Falei, tô indo pra Goiânia, levar uma carta que eu escrevi pros jogadores e tal, não sei o que. Chegando lá, a televisão que fez a reportagem, eles me enrolaram muito. Eu tinha que sair daqui 3 horas da manhã, acabei saindo 5 horas da manhã. Então eu perdi 2 horas de estrada, cara. 2 horas de estrada de patins, eu faço uns 40 quilômetros.
né? O que é quase um quarto. Sim, Né? Quase um quarto, é muita coisa. Então eu cheguei lá bem depois do que eu tinha planejado. E aí eu não consegui chegar no treino. Quando eu cheguei no hotel onde eles estavam, eu já tinha desistido até da carta. E aí o pessoal que viu chegando assim, tinham vários torcedores, né? Uma galera assim. Aí, o cara do Patins, o pai do Neymar, o Neymar desceu. Eu falei, que Neymar desceu? Porque o pai do Neymar chama Neymar, né? Pô, o Neymar desceu, aí eu vi o pai do Neymar. Aí eu peguei, falei, enfiei a mão assim, falei, cara, é a carta aqui. Aí o pai do Neymar pegou, aí o segurança pegou a carta assim e escondeu. Eu falei, não vai chegar nunca, né, cara? Não vai chegar nunca no Neymar essa carta. Aí no outro dia, 7 horas da manhã, as pessoas me ligando. Falei, Você já estava em Brasília? Tava. Eu fui e voltei no mesmo dia. Eu fui lá só entregar a carta. Mas você voltou patinando? Não, voltei de carro. Voltei de carro. Aí, cara, 7 horas da manhã, o pessoal me mandando mensagem, Facebook, e o Instagram tava começando ainda, e Twitter e tal, não sei o que, Guto, me ligando. As pessoas ainda se ligavam, porque em 2014 ainda... Tinha telefone, ainda tinha rodinha. O telefone ainda funcionava, né? Não tinha mais rodinha, mas as discado, pessoas... discado. O Zap ainda não estava ainda tão... tinha esse hábito estranho de ligar, né? Como que as pessoas ligam? Era meio no tijolo ainda, aquela coisa, né? Eu tinha um tijolão, ainda não tinha WhatsApp, essas coisas. Aí entendi, o que foi? Meu irmão, entra no Facebook, velho, você não viu? Falei, não viu o quê, cara? Olha aí, me mandaram o link, né? Aí tá lá, o Neymar postou a carta no Twitter dele e no Facebook. E escreveu, Guto, tenha certeza que seremos 23 Gutos em campo, dando tudo de nós como você fez para trazer esse e-mail até aqui. Porque eu tava sem impressão, tava sem impressora em casa, né? Então eu escrevi um e-mail e aí eu fui numa house dessa e pedi para imprimir o e-mail, né? E aí, então eu levei, entreguei, foi o papel, tava lá o e-mail, meu e-mail e tudo. E aí ele postou, cara. Então, aí depois saiu no jornal a minha foto, aí o patinador que conquistou o Neymar e tal. Aí foi um monte de gente me ligando, até a produção da Ana Maria Braga me ligou de lá para fazer um ao vivo. Nossa, que legal. Você foi? Não, ia ser assim, né? Ao vivo pela telefone, né? Mas aí acabou não dando certo por outros motivos, que tem a ver com religião, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas, cara, foi um auê, assim, sabe? Foi bem divertido essa parte. Depois, aí meu sonho... Aí saiu no Brasil e saiu no mundo, né? Saiu no mundo inteiro, cara. O Twitter, vários tabloides, né? Na Inglaterra, na Espanha... Saiu em vários lugares, assim, sabe? De Twitter e jornal mesmo impresso em outras cidades. Se fosse nos dias de hoje, né, o Neymar ia te marcar no Instagram e você ia ganhar milhões de seguidores. Na verdade, cara, na verdade, meu sonho era assim, encontrar com ele, sabe? Assim, cara, eu não sei se você lembra da carta, eu acho que nem sei se ele Então lembra. vamos deixar um recadinho para ele, olha, Neymar, se você estiver ouvindo o nosso podcast, né, ou assistindo o nosso podcast pelo YouTube, né, e quiser fazer essa pessoa feliz, você pode marcar um encontro com ele, né, que ele vai deixar aqui no final do nosso vídeo o arroba dele para o arroba do Instagram. Eu vou te dar essa honra de me conhecer. Mas uma honra mesmo, eu brinco com o pessoal, falo assim, nessa época até, para fechar assim, né, nessa época o pessoal, pô, Neymar, não sei o que, eu falei, não, brincando, né, eu falei, cara, então, eu sou muito mais que o Neymar, que isso, então? Eu falei, bicho, quantos craques no futebol você já viu no mundo? Pelé, Maradona, né? Quantos caras você já viu que foi de patins daqui para Belo Horizonte patinando? Pois falando sobre isso e sobre desafios, a nossa próxima pergunta é exatamente sobre isso. Eita, vamos lá. Você contou pra gente agora, né, sobre esse desafio de levar a carta para a seleção até Goiânia, 200 quilômetros. Teve o outro desafio também, acho que o de Belo Horizonte foi antes da ida para Goiânia. Mas como é que surgiu isso? Assim, como é que surgiu essa sua paixão pelo patins e como surgiu esse desafio para si, né? Tipo, eu vou me desafiar a fazer isso, a andar tão longe, né? Fazer um percurso tão longo. Quando eu tinha 16 anos, vou falar como eu comecei a patinar, tá? Vou tentar resumir, eu falo muito.
Vocês já perceberam, né? Ainda bem que eu não trouxe violão. Ainda bem que é um podcast pra falar mesmo. Eu, com 16 anos, eu sofri um acidente muito sério aqui em Brasília, estava andando de bicicleta, indo matar aula, não façam isso, por favor. Indo matar aula e fui atropelado, a pancada... Pais, tirem as crianças da sala. Pais, tirem as crianças da sala. Não, deixa aí que o resultado foi péssimo. E aí eu bati de frente com o carro, fui atropelado a 120 por hora, né? Meu Pancada Deus. do 120 do carro, mais 40 da bike, e uma pancada final de 160 por hora. E eu tive fratura no crânio. Você voou? Não, explodi no carro. Nossa. E a cabeça bateu no teto do carro. Então, esse lado aqui foram 5 fraturas mesmo, né? Então, perdi olfato, não escuto direito do ouvido esquerdo, perdi paladar, fiquei 3 meses no hospital, 1 ano de cadeira de roda. Nossa. Então, foi Isso com 16 anos? com 16 anos, Meu né? Deus. O médico deu como, assim, ele falou pra minha mãe, falou assim, ó, seu filho tá praticamente morto. O que você quer que faça? Minha mãe, não, deixa meu filho aí, que Deus vai salvar meu filho. E aí, no outro dia, ajoelhou no chão da UTI, falou amém, levantou, estava de olho aberto, né? Então, o médico ficou assim, cara, eu preciso conhecer esse teu Deus. O médico falou e depois foi pra igreja e tudo. Mas, enfim, esse já é outro podcast. E aí, eu tava na cadeira de roda e conheci uma menina, a Roberta. E a gente começou a namorar, namoramos 2 anos, isso foi em 92, namoramos até 94. Em 94, ela comprou um patins. Eu era muito ciumento, cara, muito. Eu não perturbava por causa disso, porque eu sei que não é legal, mas eu era muito ciumento. Eu falei, cara, não vou deixar ela andar de patins. Eu odiava patins. Porque eu era pelo TDAH e pela dislexia, não é todo mundo, mas algumas pessoas desenvolvem superdotação ou altas habilidades. E a minha parte sinestésica é absurda, assim, a minha inteligência. Não é um mérito meu, assim, não estou falando assim que veio no pacote, tá? É um dom que eu recebi de Deus, assim, não estou tirando onda. É um dom que eu recebi de Deus e muito legal. Então, eu aprendi todos os esportes muito fácil. Eu fui campeão de basquete, handebol, vôlei, tudo que vocês pensarem assim, desses esportes, skate, bicicross, meca, BMX. Então, e o patins não. Tá dando aqui na minha pé, você acredita? Pronto. E o patins não. O patins eu não conseguia andar, cara. Tinha um negócio chamado Roller Center aqui no Gilberto Salomão, que a gente ficava lá em cima andando e eu lembro... Aí é uma lembrança. Poucas coisas que eu lembro da minha vida, da infância, porque o acidente apagou muita coisa. É a mamãe falando assim, eu lembro direitinho, cara. Eu lembro da roupa que a gente tava. Mamãe falando assim pra mim, filhinho, não é pra trás, é pro lado. É pro lado. E eu pensava, como é que uma coisa que anda pra frente pode ser empurrar pro lado? E eu não conseguia andar de patins. Mas esse ódio patins não é o patins de gelo? Não, é aquele patins 2 na frente e 2 rodas atrás. Ah, aquele patins da Lu Patinadora. É, isso. Que é o patins que a gente chama hoje de quad. Né? De quad, que é o quadrado, né? Mas esse é mais fácil? Mais difícil. Sério? Mais difícil. A sensação Nossa, é que é mais fácil, Todo né? mundo fala isso. E aí eu explico sim, mecanicamente a coisa e você vai entender que é muito mais fácil. Mas eu não odiava patins. E aí em 92 meu irmão foi para os Estados Unidos e trouxe o inline, que não tinha aqui no Brasil. Acho que meu irmão foi um dos primeiros. O inline é o retinho. É o que eu uso hoje, né? Aí eu olhei e falei, essa espaçonave é diferente, mas ficou lá. Aí quando a Roberta ganhou o patins, aí eu pedi pra minha mãe me dar um patins de presente. Eu odiava o patins. Em 3 dias eu tava pulando rampa. Assim, foi uma coisa absurda. Mas ela te deu ou você pegou do seu irmão? Não, ela me deu. Eu pedi, né? E você aprendeu antes da Roberta? Ou ela antes da Roberta. aprendeu antes da Roberta? É motivação, né? Olha o que o ciúme não faz. Ela tava andando, ela já patinava assim, mas eu em 3 dias, cara... Aí na época era rodinha de plástico, caixa de pilha, que é o que vai dentro da roda em vez do rolamento, chamava caixa de pilha, né? Cara, em 7 dias a rodinha rasgou. E aí um pessoal que tinha em Brasília chamado Kamikaze, que era o grupo onde só entrava os tops, né? Os caras me colocaram nesse grupo e montaram patins pra mim, assim, de peças, né? Então foi assim que eu entrei no mundo da patinação. Já numa patinação mais radical, Já né? Aí não tinha de longa distância. Isso você era menor de idade, Não, então, ainda? Já não, tinha, 18. já estava com 18 nessa Já época? tinha saído da cadeira de roda, Aham. né? Aprendi a Nossa, fazer mas tudo de assim, novo. sua mãe deve ter ficado assim um Até pouco hoje. chateada, né? Porque você tinha acabado de sair da cadeira de roda e foi andar de patins. Na verdade, como eu vinha do bicicross e eu pulava muito e eu fui atropelado de bicicleta, a frase que minha mãe falou pro meu pai é assim, que o papai falou pra minha mãe, na verdade, é assim, ainda bem que agora ele tá mais perto do chão. Olha isso. Só que aí depois de
uns 6 meses, eles estavam entrando na quadra e eu tinha feito uma rampa, eles estavam entrando na quadra de carro e eu tava pulando por cima de um outro carro com a rampa, assim, cara, eu tava uns 3, tem essa foto no meu Instagram, tem essa foto, preto e branco, assim, eu tô passando uns 3 metros de altura do chão, passando por cima do carro inteiro, era Voyage na época, os meninos de hoje nem sabem o que é Voyage. Então, assim, bom, aí esse cara que me ensinou a andar de patins, o Antero, que eu conheci o Antero, eu fazia supletivo, né? E aí o Antero falou, pô, eu sou campeão, não sei o quê. Eu fiquei meio assim, que ele era meio mentiroso, mas ele realmente era, né? Ele era meio mentiroso. Ele era, cara, ele tinha muito. Não vou dizer mentiroso, ele era Antero, historiador. você está ouvindo o nosso podcast, Antero, olha. Antero, comente. O Antero, infelizmente, ele faleceu. Faleceu com doença do carrapato, tem uns 6 anos isso. Aí 3 dias, febre maculosa, né? Mas ele sabe disso, eu falava isso pra ele. Falava, a gente era amigão, nós nos tornamos amigões assim. E aí, uma vez a gente patinando, né? Em Brasília, a gente virava a noite patinando. Ele virou pra mim e falou assim, o apelido dele aqui em Brasília era BH. Porque ele veio de BH, né? De Belo Horizonte. E ele falou um dia assim pra mim, Gutão, vamos pra Belo Horizonte patinando. Brincando, eu falei, vamos. Só que, cara, isso ficou, né? Na mente. Cara, a pessoa não pode dar uma ideia, né? Era uma brincadeira e ele levou a sério. Isso ficou aqui, ó. E aí eu passei, tentando resumir, né? Eu passei na Católica, eu morava na Asa Sul, a Católica em Taguatinga, para quem não é daqui de Brasília, são quase 20 quilômetros, né? Onde eu morava até, e é subida. Eu comecei a ir todos os dias de patins. E como é que é patinar na subida? Rala. É mais fácil que patinar na descida. Acredite. Você consegue... O patins não dá aquele cansado, não é igual andar de bicicleta na subida, não? Mas é mais fácil que descer de patins. Eu falo para todo mundo que está começando a andar de patins, o patins é o único lugar que para baixo o santo não ajuda, ele passa a banda. Nossa. Eu imagino. Deve dar um medo de ver uma descida. É mais fácil você aprender a patinar subindo do que descendo, entendeu? Até porque o freio do patins, nem o freio que você tenha no patins é para te parar assim imediatamente. Se você precisar parar, você tem que torcer para o ceifeiro não estar passando. Se o ceifeiro estiver passando, você vai junto. Nossa! Entendeu? Mas aí começou isso. Aí eu fui para Goiânia. Essa primeira viagem para Goiânia não tem registro, ninguém sabe. Eu sabia que se eu falasse minha mãe na época, ela não ia deixar nem a pau. E você foi só então essa foi uma viagem clandestina. Eu achei, na minha visão, né, para Goiânia, que a primeira vez eu achei que ia fazer em 6 horas. Demorei 20 horas para chegar em Goiânia. Mas você parava? Fui parando, né, nos postinhos, nem tinha ainda o outlet, naquela época nem tinha outlet. Você se arrependeu, assim, no meio do caminho? Já tinha Gerivá? Não, já me arrependi. Não me arrependi dessa vez não, porque o foco era chegar, né? O foco era chegar. Tinha o Gerivá, porque o Gerivá, desde antes do nascer, tá lá. Tinha o Gerivá e o Gerivolta. O Gerivá, cara, eu acho Gerivá e Gerivolta é ótimo. Eu acho que antes de Brasília, ser construído, o Gerivá já tá. O Gerivolta é mais contemporâneo, deve ter uns 10 anos, né? E aí, então, eu fiz essa viagem. Falei, cara, se eu conseguir fazer essa viagem, eu consigo ir para Belo Horizonte. Olha. E aí isso foi aí. Mas isso já tinha um negócio do Belo Horizonte lá na cabeça. Já tinha na cabeça, né? Já tinha na cabeça. Aí o Antero já tinha ido embora. Você sentiu assim, tipo como se ele tivesse desafiado, assim? Você é meio assim de de querer provar para as pessoas que você consegue qualquer coisa? Para mim. Meu maior adversário sou eu. Meu maior adversário sou eu. Eu crio desafios para mim. Desafios que eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou lá e tento. E eu já me arrebentei por causa disso, né? Mas eu termino, sabe? Então não estou me comparando a eles mesmo, de verdade, assim, mas nem perto. Mas depois que eu vi o Ayrton Senna e o Michael Jordan falando que o maior adversário deles eram eles, eu falei, beleza, eu estou no caminho certo, é por aí mesmo, entendeu? E eu sou muito competitivo. Eu até falo para meus filhos, eu tenho uma coisa ruim. É ruim mesmo, tá errado. Eu sei que tá errado. Mas assim, não existe o segundo colocado. Existe o primeiro derrotado. Na minha cabeça, o cara que ficou em segundo lugar, ele foi derrotado. Ele ganhou do terceiro, mas ele perdeu do primeiro. Mas ele ganhou medalha de prata, mas ele não ganhou medalha de ouro. Entendeu? Então eu sou muito... Isso é ruim, tá? Isso é ruim porque eu já me arrebentei muito por causa disso, de competitividade, né? Por isso que eu me afastei dos campeonatos. Também do street, né? Que é rampa, corrimão, essas coisas, que eu já me machuquei. Olha o pensamento do cara. Já tem muitos anos isso, tá, pessoal? Eu era bem mais novo. Já me machuquei sabendo que eu não ia conseguir a manobra
Mas eu fui fazer a manobra porque eu pensei, se eu me machucar, o cara que vai ganhar, ele vai ganhar porque eu machuquei, não porque ele ganhou de mim. Meu Deus, que Coisa de Que maluco. raciocínio doido. Coisa de doido, cara. Isso é coisa. Então, assim, eu fiz, me quebrei o pé e tudo, e ele ganhou porque eu me machuquei. Não foi porque ele ganhou de mim, sacou? Não foi porque ele sabia a Olha que manobra e coisa. você não. Não foi. E você Entendeu? ainda mandou sair na assessoria de imprensa, que foi por isso que ele ganhou. Não, Claro. na época nem tinha essas coisas dele. Não tinha nem celular nessa época, né, cara? Era aquelas M7. Agora, Guto, você foi pro patins, né? Mas você é radical. Sim. Assim, se não fosse patins, seria surf? Se você morasse no Rio, era surf? Se fosse, sei Estados lá... Unidos, esqui. É? Cara. Se eu morasse na Europa, eu ia ser esquiador desses de se jogar de cima dos morros, sabe? E facilmente. Eu não fui pro paraquedas porque minha mãe não deixou. É isso que eu ia perguntar, paraquedas. Mamãe, primeiro posso falar uma Nossa, coisa assim, só do... Ah, Porque teve essa história da viagem para Belo Horizonte, que teve todo o projeto, né? Ah, então não foi assim, acordei um dia, Não, peguei o não, patins não, e não. fui. Demorei uns 4 ele ficou anos. maturando ali, ó, desde que É. o Antero, né, falou lá na Então, aí cabeça depois eu dele. casei e tudo, a gente abriu a loja e eu... Teve todo um projeto de 4 anos, né? E uma das coisas que eu tiro dessa viagem foi assim, primeira coisa na sua vida, quem você é? Quem você é, o que você quer, onde você está e onde você quer chegar. O que você vai fazer para chegar nesse ponto que você pensou? Quais são os planos? Durante esse percurso, eu tive que mudar várias vezes o foco. Aham. Porque eu estava tão cansado, teve um 4º dia que eu estava com o ciático inflamado, eu patinei o dia inteiro chorando. Se eu tivesse com a cabeça lá em Belo Horizonte, que era a chegada, eu tinha desistido. Então, meu objetivo passou a ser a próxima árvore. Cheguei na próxima árvore. Aí tinha um bolinho de vidro lá, né, de carro que quebrou. Eu vou até aquele bolinho. Tinha um animal morto, eu vou até aquele animal morto. Então, essa resiliência que a gente tem que ter, essa flexibilidade. Isso tinha quantas horas de patinação quando você estava nessa... Ah, cara, foi no 4º dia, já tinha 400 quilômetros rodado quase. Nossa, você estava já suando sangue. Já estava quase literalmente isso aí. Eu estava assim, chorando mesmo. Eu patinava chorando de dor. Então, é assim, você tem que ter a flexibilidade de conseguir mudar o foco. E aí eu trago para minha vida isso. E isso serve para a vida de todo mundo, entendeu? No livro eu falo sobre isso, né? Eu não sei se eu estou me adiantando. Não, pode Mas, falar, assim, a gente quer saber mais. No livro da viagem eu falo sobre isso, assim, entendeu? Eu parei uma hora para arrumar meu patins. Eu fico arrepiado de lembrar da cena, os olhos d'água. Eu parei para arrumar o patins que soltou um parafuso. E eu acho que Deus não faz nada por acaso. Eu parei naquele momento, eu estava lá arrumando parafuso e eu vi uma formiguinha, cara, tentando subir um negócio assim de cimento. Daquelas canaletas para passar água, né? Carregando um milho, que acho que dava umas 3 formiguinhas. Cara, esse milho caiu e ela descia, caiu não, ela descia rolando com o milho. E ela tentava subir e descia rolando. Tentava subir, aí até que ela achou um ângulo, foi subindo, até achar as outras e seguiu. Eu carreguei essa formiguinha a viagem inteira comigo. Falei, velho, não vou desistir, cara. Se uma formiguinha não desistiu, eu sou mais uma formiguinha. Não sabe? Eu sou mais forte. Da onde você vai tirar as forças? Mas, cara, foque em alguma coisa que foi legal. Coisas ruins vão acontecer na sua vida e para todo mundo. E às vezes fazem mais coisas ruins do que boas, né? A gente passa essas fases, né? Foca na formiguinha, velho. Foca na formiguinha. Entendeu? E outras coisas que foram acontecendo, a família mandando mensagem, falando que tinha uma arquibancada virtual me acompanhando. Né? Então eu ficava imaginando, quando eu estava com dor, assim, eles ali dando força e tudo, sabe? Então, você tem que ter isso na sua vida. Né? Eu sabia quem eu era, eu sabia onde eu queria chegar e fui mudando as estratégias para poder chegar lá no objetivo, né? Eu até meio que comparo a vida quando a gente se encontra com Deus e eu quero chegar no céu. Mas se eu ficar focando só lá no céu, eu vou passar problemas aqui que talvez eu desista, né? Então, beleza, passei, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, sobre coisas da igreja. Então, beleza, eu passei então eu vou subir mais um degrau, mais um degrau, até eu chegar no meu objetivo, entendeu? Sim. Então, porque a gente não enxerga a estrada inteira, né? A gente vai enxergando cada pedacinho, né? Exatamente. Cada árvorezinha que está na frente. Exatamente, é isso. E às vezes a gente acaba perdendo também o foco, né? Até você tinha feito uma pergunta antes disso tudo, eu já esqueci, você também? Eu também esqueci.
Foi mal, é porque essa parte eu tava aqui Mas no meu coração, você tava ardendo assim, respondeu, entendeu? você respondeu, porque foi sobre, assim, qual seria o esporte que você faria por você ser radical e tudo, né? Acho que E você falou que seria skate, que seria... o skate eu fiz, acho que o surf, acho que aqui no Brasil o surf, se eu morasse numa praia, talvez eu não tivesse sido virado patinador. E você falou sobre a sua família, né? Principalmente nesse desafio de ir até BH, que em alguns momentos, né, que você estava ali com dor e pensava neles, eles eram uma fortaleza também. Mas como que eles reagem quando você chega hoje falando que vai vai participar de um desafio desse que está se desafiando? Então, eu até cortei a minha mãe do meu Instagram, tá? Tadinha, gente, o Instagram olha do isso. Patins. Mas eu não o Instagram- devia não, porque sua mãe tem umas orações Calma. boas. Calma, minha mãe é uma mulher de oração. Ela Eu cortei precisa estar lá, ó. Eu cortei ela do Instagram do negócio sobre o Patins. Então, assim, hoje eu falo pra minha mãe, eu fui. Falo pra ela que eu fui, porque ela sofre muito. Mas por exemplo, a Belo Horizonte, eles não queriam de jeito nenhum que eu fosse. Uhum. Eu só falei isso pro meu pai 2 dias antes. Senão ele ia me encher o saco. Você já mesmo tinha mais casado velho. nessa Já, época de tava com BH? 35 anos já. E Já tinha filho. E a sua esposa, Minha esposa, cara, ela sabe que eu preciso. Ela sabe que quando ela me conheceu era muito pior. E ela é radical também? Não, é o meu inverso. Completamente focada, centrada, fisioterapeuta, sabe? Trabalha em UTI neonatal, ela é o meu inverso, assim. Então ela sabe que eu preciso. Ela gosta? Eu tenho certeza que algumas horas ela tem vontade de falar, não vai. Mas não por perigo. Porque, cara, eu fico muito tempo fora de casa, né? Uhum. A realidade eu sei disso. E não acho que ela tá errada não, tá? Mas ela sabe que eu preciso, né? Então e ao contrário também isso acontece. Às vezes ela fala pra mim assim, amor, vai patinar, vai. Porque Vai o patinar. TDAH também é muito intenso o tempo Muito. todo, né? Exatamente. E talvez seja assim, né? Às vezes tem que ter uma rota de fuga, né? De atividade, de tudo, né? Eu vou falar uma coisa aqui mais pros pais, tá? Que tem filhos, eu tenho um filho com autismo, né? Uhum. E tenho TDAH, tenho dislexia, tenho o meu filho mais novo tem TDAH e tem dislexia também. É assim, cara, a cabeça, às vezes eu vou dormir, eu acordo mais cansado do que eu fui dormir. Porque o cérebro trabalha tanto e a criança esquece as coisas, ela deixa de fazer uma coisa que foi uma ordem sua, ela larga as coisas espalhadas, não é culpa dela. Ela não está fazendo por mal. Entendeu? É porque o cérebro funciona numa velocidade tão absurda, né, que você presta atenção em tudo e não consegue prestar atenção em nada. Uhum. Entendeu? Então é isso. Viver a vida ao contrário do que muitas pessoas pensam, a vida do superdotado não é uma vida fácil. Nem no mercado de trabalho. Até ele achar o foco, né? E mesmo quando ele acha o foco e ele é muito bom naquilo, vão ter falhas. Vai ter hora que vai dar tilt. Sim. Entendeu? Qual que é o seu QI? Eu não lembro assim o que eu fiz quando era pequeno, mas eu sei que deu uma coisa assim absurda pra época, né? E na época era só o QI mesmo que se julgava, né? Mas assim, deu muito alto, cara. Eu esqueço os números, eu tenho muita dificuldade com os números, né? Não é à toa que eu fiz sexta série 4 vezes. Para fazer bem feito. Pra fazer, pra decorar, né? Cara, é matemática, né, velho? Matemática, eu consigo... E seu filho também? Ele que você falou que ele tem um filho que tem TDAH, né? Tem TDAH e dislexia também. E o foco dele também O Isaac, cara, literatura? ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele lê muito tudo. A dislexia dele não é tão acentuada como a minha, né? Na época, quando eu fui diagnosticado, era grau 1, 2 e 3, eu sou grau 3, inclusive a dificuldade de falar. Ele não, ele está ali entre 1 e o 2, né? Então ele vai sofrer menos. Mas é por hereditariedade? Tem. Eu não sabia. Eu sofri muito, ainda mais naquela época, né? Mas você tem algum parente que você lembra também que tem? Não sei. O meu pai, depois que a gente diagnosticou o Ícaro com autismo, né? Que na época chamava até Asperger, agora tudo está dentro do espectro autista, né? O Asperger seria um autismo mais leve, entre aspas, né? Depois que a gente descobriu tudo, estudou muito, a gente acabou descobrindo que o papai também é Asperger? É Asperger, né? Tem autismo também, entendeu? Ele mesmo falou.
Então tem uma coisa meio hereditária, né? Assim, só que em mim eu acho que papai, eu não tenho raiva não, tá, galera? Eu acho, cara, a gente tem umas coisas que vocês não têm, né? Os grandes gênios da comunicação do mundo são dislexos, tá? Vocês podem estudar aí que vocês vão achar. Bill Gates, Einstein, Leonardo da Vinci, Graham Bell, Alanis Morissette. Alanis Morissette, Tom Cruise, vamos falar assim. O Tom Cruise também Walt Disney. O Tom Cruise eu não sabia. Também era um dos meus ídolos. Ídolos não, né? O cara fala, meu irmão, se ele tem, tá de boa. Então, assim, eu não tenho raiva não, mas eu acho que quando foi nascer, tava na fila assim, como Deus tinha esquecido de mandar, ele mandou tudo no cara só. Mas nesse aqui, aí olhou pra baixo assim, peraí, velho, que agora eu tenho que escolher a mãe certa, né? Porque não vai ser qualquer uma, não. Aí olhou minha mãe e falou, essa aí aguenta. Então a mamãe vai pro céu por ser minha mãe, não por ser mulher de oração. Agora minha esposa vai antes. Quer dizer, tomara que não, né? Mas minha esposa, assim, se Jesus voltasse hoje para levar a gente, né? Que eu acredito, quem não acredita não tem problema, tá, pessoal? Vamos supor que fosse o arrebatamento, né? Acho que a Carol iria antes, porque minha mãe não teve escolha, né? A Carol podia escolher qualquer um. Carol é guerreira, Carol então. caiu na minha live aqui, ó. Carol, somos todas Carol. Somos todas. Bicho, ela passa o meu brado, eu não vou mentir, não. Não é fácil. Não é fácil ser casada com um cara como eu, sacou? Ó, de verdade mesmo, olhando pra câmera. Não traio, procuro, assim, cara, ser o melhor marido, mas eu tenho essas coisas. Não é fácil. Não é fácil ser casado com um dislexia, um cara com TDAH no nível que eu tenho. Não é fácil mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que você volta de um desafio desses, você dorme em paz? Durmo descansado. Que exausto. Dentro do desafio, pode falar de sexta-feira? Pode. Sexta-feira agora eu vou fazer o meu novo desafio, né? Que eu tenho a vontade de fazer 300 quilômetros num dia só, em 18 horas, patinando. Patinar 300 quilômetros em 18 horas. No Brasil ninguém nunca fez. Tá? Já fizeram em 24 horas. Mas em 18 horas ninguém nunca fez, que eu saiba. Tá? Que de registro não tem. Eu fui atrás e não tem. Fui até pro cara da Confederação Brasileira e ele falou, cara, já fizeram em 24 horas. Aí o cara passou 24 horas patinando. Então, mas ele dormiu, então? Acho que sim, né? Não sei, aí eu não estava junto, eu não posso te falar, mas provavelmente sim. Mas então, aí eu crio esses desafios quase impossíveis. Aí sabe aquela coisa que eu te falei de criar, mudar o foco durante o desafio? Dentro dos grandes desafios, eu crio pequenos desafios dentro do grande desafio. Entendeu? Então, aí eu vou de desafio em desafio. E aí é legal do TDAH, velho. Aí que é massa. Porque aí vem da parada da criatividade, né? Que o cérebro trabalha em uma velocidade tão gigante que você consegue criar esses desafios já estando dentro do desafio. E aí quando as limitações das dores do físico chega, o endurance, né? Que são as provas de longa distância, eu falo para todo mundo, vale muito mais a cabeça, o seu intelecto, do que o físico. Porque se o físico falar assim, não dá, mas a sua cabeça falar, você vai, cara. Eu já terminei prova sem pele nos 2 calcanhares. A meia cheia de sangue e terminei. Nossa. Entendeu? Patinei 100 km sem pele, já foi o primeiro Audax. Com 15 km abriu a primeira bolha, o patins era novo. E eu fiz os 200 km. Então assim, a mente... Essa semana eu tava com um calo. E eu sofri com esse calo porque o meu filho pegou, né? Tava embaixo do cobertor e deu um chute bem em cima do calo. É um calinho desse tamanho. Então, assim, e é isso, né? Nasce uma bolha e você continua, aí aquela bolha abre, rasga, você está patinando, aí a bolha cresce já em cima da pele que está exposta. E aí vira bolha de sangue. Então, assim, a mente mandou. E eu já tive situações... Mas você toma algum remédio quando você está assim? Não, eu cuido, né? Eu cuido para não chegar. Nenhum Dorflex, nenhum... Não. Dipirona? Não, nada. Eu cuido hoje em dia, com mais experiência, eu cuido para não chegar nesse ponto, né? E eu já tive situação, que eu estava inteiro, mas eu não estava com saco para patinar. Mas eu não queria mais. A mente falou, cara, não quero. E eu quis e parei, entendeu? Então, no Endurance vale muito mais a cabeça mesmo, o cérebro, do que o físico, né? Tudo é um preparo, é claro, né? Mente sã para coração. Mas no Endurance, cara,
tanto que eu falo para as pessoas assim, você não vai ver nenhum menino ganhar Ironman. Não, é só o pessoal de mais de 30 anos para cima que ganha. Porque aqui, ó, é cabeça. É a mente. É a mente, cara. Saber dosar, saber onde fazer força, saber sofrer. O corpo já sabe sofrer, você já está acostumado, entendeu? Então tudo isso vai juntando, né? Eu tinha um negócio quando eu corria na esteira, que eu não conseguia correr mais de 3 minutos. Então, assim, quando ia chegando assim, 3 minutos, eu já começava a falar assim, nossa, já está chegando 3 minutos e tal, tem que parar. E minha cabeça já parava, né? Então, eu nunca conseguia passar de 3 minutos. Aí, um dia, alguém pegou e me falou isso, falou assim, não, a gente não para, tipo assim, a gente para de correr, não é porque a gente não consegue correr, é porque a gente coloca um limite na nossa cabeça. E aí eu falei assim, eu tenho que sair da coisa do relógio, né? E aí eu ia e tal, mas a cabeça ela fica, né? Fica. Ela fica ali, né? Mas não, mas já deve estar chegando nos 3 minutos. Aí você começa na corrida a ficar lutando e batalhando, porque não é a corrida, não é o seu cansaço, não é seu corpo, Realmente. é a sua mente, né? Então é difícil se libertar dessas coisas. Uma dica que eu dou assim, né, para o pessoal que tem, esquece o tempo. Se você não tivesse numa esteira, se você tivesse que sair do ponto A para o ponto B, você ia correr mais de 3 minutos na primeira. Porque você precisa chegar no ponto B. Se tivesse um pote de ouro ali na você frente. Você precisa chegar no ponto B. Eu vou sair correndo da minha casa, vou até a casa da minha mãe. Você vai chegar. Entendeu? Mesmo que tenha, em algum momento você precise caminhar, mas você vai chegar. Entendeu? Agora, na esteira, com 3 minutos, cara, eu aperto o botão off e acabou. 3 minutos é nada, né? Nada. Não, assim, também não é, eu vou você ter falado isso eu vou falar assim, o pessoal fala pra mim assim, hoje eu patino 100 km, bem, patino bem, termino 100 km, inteiro. Inteiro, sacou? Só que pra pessoa que tá começando, 5 km é o meu 100 km. Você entendeu? Então, 3 minutos não é nada, não. 3 minutos é coisa pra caramba. Pra quem não faz nada, ou pra quem tá começando, é coisa pra caramba. Se você pegar pro maratonista, ele não vai nem aquecer em 3 minutos. Né? Então, assim, cada um tem o seu patamar. O limite. E tem uma frase que eu criei, né? Que eu falo assim, que a minha migalha pode ser o banquete do outro. Entendeu? E aí serve pra tudo. Pode ser isso, pode ser uma coisa, um casaco que eu tenho lá em casa, que eu não uso mais e tudo. Pode ser um banquete de um cara que está na rua morrendo de frio. Exatamente. Entendeu? Você falou sobre esses pequenos desafios que você vai criando dentro dos grandes para conseguir ir vencendo, né? Você estava falando também para a gente, né, um pouquinho antes da gente começar aqui sobre fé, né? E você é uma pessoa de fé, você acha que a fé te alimenta também na hora desses grandes desafios? Elas te ajudam a... Ajuda, cara. Ajuda sim. Eu vou aproveitar isso para fechar a parte do TDAH, tá? Eu não tomo remédio. Já tentei tomar Ritalina, foi muito pior, me deixou muito mais agitado. Tomei uma época o Venvance, mas é muito caro, foi o melhor remédio que eu tomei. O patins, eu nunca usei nada, tá? De verdade, nunca usei nada. E aí vem a religião. Nunca fumei maconha, nunca fumei cigarro, nada. Mas o patins é como se fosse a minha maconha. É o momento onde eu estou focado, onde o meu cérebro consegue desligar do resto e fica focado só naquilo. Só que aquilo tem buzina, tem carro passando, tem motor, só que é muito pouco para um cérebro que trabalha muito mais que isso. Então eu consigo me descansar não, faz meio esquisito, né? Consigo descansar naquele momento ali, sabe? Consigo descansar minha mente patinando. Então me faz muito bem. Então o patins é uma terapia. Sim. E ao mesmo tempo que eu estou patinando, como a minha mente está focada naquilo, eu consigo ligar com Deus. Então muitas vezes eu oro, cara, patinando. Eu canto louvores patinando, né? Às vezes estou sem ar, mas eu consigo cantar e tudo. Então é o meu momento com Deus, é o meu momento. Sua devocional. Sacou? É o meu momento. O patins, tô quase chorando. O patins, cara, quando eu tô em longa distância, sou eu, sabe? Assim, é a hora que eu consigo falar assim, caraca, velho, esse é o Guto.
Não tem nada assim, sou eu pensando em mim, entendeu? É uma coisa muito doida. Mas é isso. Então, a igreja me trouxe. Eu tive, na época, eu fico até meio assim de falar que quem é mãe dos meus amigos vão ficar sabendo, né? Mas todos os meus amigos daquela época fumaram maconha, todos. E naquela época a gente tinha nossa perfume, maconha, cocaína e, sei lá, a gente estava começando um benzer com cloroforme, alguma coisa assim. Eu tive tudo da minha mão, né? Primeira coisa que a religião trouxe para mim, não é uma pregação, é o meu testemunho. São os valores. Eu pensava assim, o que meus pais não vão pensar, não. O que meus pais vão sentir vendo eu fazer isso. Então, para não magoar os meus pais, eu não usei. Mas os meus amigos, principalmente os que têm hiperatividade, todo mundo fuma maconha, cara. Porque hoje tem até o tratamento com a cannabis. Tem. Né? Que é isso. É a hora que a maconha te dá por relatos, né? A maconha te dá uma... Tem gente que fica agitada com maconha, mas a maioria da galera que já é agitada, o nível de atividade cerebral vem para baixo, entendeu? O cara se sente bem. Só que a minha maconha são os esportes, desde pequeno. Entendeu? Que maravilha. Desde a adrenalina, né? Então, aí o pessoal, pô, mas tu já é agitado, tem TDAH, tu mete adrenalina. Eu falo, então, cara, me acalma. Eu tomo Red Bull e durmo. É por isso que você volta da viagem. Sério? Você toma Red Bull e dorme? Eu tomo café antes de dormir, cara. Você vê com uma coisa maluca. Tem uma foto que minha esposa, eu tinha feito uma patinada, foram muitos quilômetros, não, uns 35, 40 quilômetros. E aí eu tô tomando Red Bull assim e tô dormindo no sofá com metade da lata. Tomando aquela lata. Pra provar pra galera que eu durmo. Eu tomo Red Bull e durmo. É coisa louca assim, né? O Red Bull não me dá asa, ela corta. Ele corta. Mas eu gosto de tomar, tá? Ô Guto, e qual a mensagem que você gostaria de transmitir quando você faz esses desafios? Né? Existe uma mensagem que você queria transmitir para as outras pessoas? Como eu comecei a fazer isso, e isso me faz bem, eu não vou negar, eu faço pra mim. Mas o que eu transmito que as pessoas me passaram, e aí quando começaram com a rede social veio mais forte, aí eu comecei a entender o tamanho, a dimensão que eu tenho fazendo isso. É assim, mostrar para as pessoas que você pode ir além do seu limite. Que o seu limite é imposto pelos 3 minutos na esteira. É você que põe o seu limite. Tá aqui, né? Entendeu? Então, assim, tá difícil, mas se eu me esforçar, eu chego. Entendeu? Se eu me esforçar, eu faço. Se eu quiser, eu faço. Se eu colocar foco, eu consigo. Eu sou limitado, mas se eu colocar foco, eu consigo. E aí eu levei pra minha vida isso. Eu não tenho dom, não tenho mesmo, tá, galera? Eu não tenho dom de música. Eu não tenho facilidade para tocar violão. Eu toco violão há 29 anos, que é o tempo que eu patino. Até hoje eu não consigo tirar uma música de ouvido. Não tenho. Eu aprendi a tocar porque eu quis. Me esforcei e aprendi. E aí, isso é uma coisa que eu mostro pra galera. Muitas pessoas falam assim, e aí se tornou uma inspiração ainda maior. Quando as pessoas me escrevem, e eu recebo isso quase todos os dias, você é uma inspiração pra mim. Cara, é muito bom você inspirar as pessoas a fazerem coisas boas. Você tem um relato, Guto, eu estava na cama e eu me tornei um atleta por ver os seus vídeos. Cara, isso eu não faço para isso, mas isso te inspira a continuar, entendeu? Às vezes dá vontade de desistir. Pô, eu tô com 47 anos, galera, eu não sou mais um menino. Dá vontade de desistir. Às vezes eu falo, cara, não dá mais. Aí você vê um vídeo desse. Aí eu lembro da formiguinha. Entendeu? Aí você fala, não, peraí, ainda dá. Um dia não vai dar mais, é claro que um dia não vai dar mais, mas ainda dá. Então eu acho que essa é a mensagem. Você é o seu limitante, você é o seu maior adversário e você é capaz de vencer. Eu falo para os meus alunos de personal, quando começa, mas aí tem o horário X, aí eu tenho que... Eu falo, cara, o ser humano, quando ele quer, qualquer ser humano, quando ele quer muito uma coisa, ele faz. Pode não ser o melhor, mas ele faz. Só tem uma coisa que o ser humano nunca vai conseguir fazer, bater o braço e sair voando. Aí isso aí não adianta querer que Deus não deu asa à cobra. Entendeu? Mas o resto, nadar a gente aprendeu, correr a gente aprendeu, até voar. Nós construímos coisas para voar. Então, quando o ser humano quer,
ele quer mesmo, a força interna é forte, ele faz, cara. Acho que essa é a principal mensagem que eu passo, entendeu? Para o pessoal, assim, posso estar errado, né? Mas eu acho que o que eu sinto é isso, entendeu? Mas é Superação dos importante seus essa força limites. de vontade, É né? importante, cara. E assim, tem que partir de você. Eu tive um aluno de personal, não vou dar o nome dele não. Ele era professor na Católica. Ele tinha um cinzeiro instalado no box. Ele tomava banho fumando. Sério? Como E que ele conseguia? E não molhava o cigarro? Quase que eu falo o nome dele aqui. Eu nunca perguntei isso, né? Mas ele tomava banho fumando. E ele me procurou pelos vídeos. Falou, cara, eu não quero ser atleta, velho. Só que eu quero me superar. Você é a minha inspiração para eu parar de fumar. Olha que sensacional. Sacou? Então, assim, tinha nada E ele parou? Parou. Ontem eu Parou, vi... mas virou maratonista e tudo, de verdade. Nossa, que bacana. Exatamente isso, falando sobre a questão de fumar, né? Ontem eu estava assistindo uma aula, né? Um vídeo onde a pessoa falava exatamente isso, porque as pessoas, quando elas fazem algo que é prazeroso, né? Porque a pessoa fuma porque está satisfazendo algo, né? Então, assim, ela tem um ganho ali, um benefício com aquilo, apesar dos malefícios, né? Mas Suco de laranja. ela aí muita gente fala isso, eu quero parar de fumar. E aí essa pessoa falou bem isso, a gente não consegue parar alguma coisa que dá prazer. Então, você tem que substituir. E muitas vezes a pessoa, quando ela deixa o vício do cigarro ou de qualquer outra coisa, é exatamente isso. Ela está substituindo aquilo ali por uma outra coisa que dá prazer. Né? Então, assim, o esporte, normalmente, ela consegue, faz essa substituição. Né? O Casagrande, ele escreveu um livro pesado, cara. O livro do Casagrande, assim, eu nunca li, mas eu sei muito. Fui perguntar para as pessoas e fui ler sobre o livro, né? E onde ele tem até encontro com demônios e tudo. Tinha uma namorada dele que era evangélica. Mas ele fala no livro, ele fala assim, não existe o ex-viciado. O cara vai ser viciado. Porque o que ele fala assim, ele fala, é uma briga diária. Tem anos que ele deixou de usar as drogas, né? E o Galvão Bueno ajudou muito isso, ele, né? Ele fala, eu tô falando que ele fala, que ele conta isso no livro, né? E ele fala assim, não é o químico. O químico não tá mais em mim. Tem anos que eu deixei. Mas é a sensação. Sim. É o momento. É todo o ritual que envolve fazer aquela coisa, né? E aí desde então ele encontrou com Deus e tudo, ele lê a Bíblia e tal. Então, assim, é a substituição, né? Sim. Você tem que... Eu era viciadaço em Coca-Cola mesmo. Tomava leite com Coca-Cola. Que também é droga, gente. Tomava leite com Coca-Cola. Para dizer que eu não usei nada, eu usei Coca-Cola. Eu dormia sem tomar Coca-Cola, acordava suando, tremendo e tudo, ia no posto de patins, pegava 2 litros de coca, voltava tomando, jogava a garrafa fora e ia dormir. Era esse nível. Até hoje eu tenho vontade. Eu parei de tomar Coca-Cola tem 17, 18 anos que eu não tomo Coca-Cola. Você já tomou kombucha? 19 anos. Kombucha? O kombucha é Coca-Cola saudável. Então, assim, até hoje eu sonho que eu tô tomando Coca-Cola. Só que antes eu acordava assim, eu já acordo desesperado. Caraca, eu vou ter que tomar Coca-Cola. Sacou? Então, o vício tá aqui, cara. Tá aqui. O dia que o pessoal às vezes me oferece, não, só um golinho. É o primeiro gole, cara. É a história do primeiro gole, sacou? Eu tenho certeza que o dia que eu tomar o primeiro gole de Coca-Cola... Você já voltou. Velho, aquele Você gás... vai perder Aquele gás vai bater, os olhos vão cheios de água por causa do gás, mas, velho, então no outro dia eu cheguei a tomar 60 latinhas de Coca-Cola no mês, o que dava pra mensurar, fora o que eu tomava de garrafa, que não dava pra mensurar, mas fast food, cara, era coisa absurda. Ainda bem por causa dos esportes. Nós temos um quadro, Sueli começou falando dos nossos quadros. Vamos aqui no podcast, né? E nós temos um quadro aqui que é exatamente a nossa hashtag, né? Essa história... Deu o que falar. Essa história deu o que falar, né? Ele tá morrendo de medo desse quadro. Vamos lá. A gente queria que você contasse pra gente, assim, a melhor história, né, assim, sei lá, a melhor história da sua vida, aquela história que você lembra dela e fala assim, gente, essa história deu o que falar. Da minha... Eu tenho muitas histórias.
Pode ser Tenho relacionado muitas aos histórias. patins, pode ser... Tá, eu vou tirar a família, pode ser? Pode. Pode ser? Pode. Sim, porque se for para falar da família, eu amo muito minha família, meus tios, meus primos, então assim, para não deixar ninguém de fora, né? Mãe é uma coisa do pedestal, né, cara? Mãe ser não dá pra mágico comparar. criado por Deus, então a gente... Minha mãe você conhece minha mãe, né? Isso. Minha mãe, pô, enfim. Mas... Sua mãe dá um podcast. mamãe, Dá uma temporada. Cara, dá, velho. Mamãe é um ser fantástico. Uma história que deu o que falar. Cara, acho que a reportagem do Neymar, velho, deu o que falar. Sabe? Foi a nível mundial, Foi né? mundial, cara. Realmente. Foi um Mas você lance, chegou assim, longe, hein, Guto? foi, Tem muita velho. gente que queria chegar longe, Sabe? que nem você chegou. Você ter seu nome escrito lá naquelas letrinhas que eu não consegui ler, eu só vi que tava escrito Guto Ziller. Lá na Embaralhou. Lá na Rússia, velho. Embaralhou em Embaralhou. russo também. Embaralhou. Aí você fala assim, cara, essa deu o que falar. Entendeu? Porque você ser comentado numa edição de um negócio de esporte na Rússia, né? Aí você fala assim, cara, acho que essa foi o auge, assim, sabe? Das minhas histórias. Agora, Guto, dessa história, essa é a parte boa, né? A gente também gosta de saber das polêmicas. Vamos lá. Qual a pior história da sua vida? Aquela que você jamais repetiria novamente. E qual a lição que você aprendeu? Tomei um tiro dos PMs do carro. Sério? Sério. Por quê? Foi... Nossa, já deu o que falar. Eu acho que eu já tô até vendo corte. Assim. Foi... Deixa eu tentar lembrar aqui, cara, a data. Vou lembrar direito. Eu tinha uns 20 anos. Foi logo quando começou a lei do cinto de segurança mesmo. E aí eu tinha um Unozinho, todo fuçado. E no DFTV1, primeiro aqui do almoço, estavam falando sobre um coronel da PM, né? Falando sobre o cinto de segurança. E aí o repórter perguntou para ele: e se o pessoal da Polícia Militar estiver dirigindo sem o cinto, o cidadão pode cobrar? Aí o coronel falou: pode. Vixe, aí o cidadão foi cobrar. Aí à noite eu subindo, para quem aqui de Brasília vai saber, a Matinha, que é a subida da 27 do lado sul, naquela época não tinha luz, não tinha nada, né? Passei por um PM, eles estavam de Unozinho também. E eu sabia, cara, na verdade eu queria provocar, sabe assim, mas eu passei por eles e eles estavam sem cinto. Aí eu tirei o pé, eles embarelharam. Aí eu abro o vidro aí. Aí o cara, o que? Aí ele abriu o vidro e falei assim: cadê o cinto? Aí ele levantou a arma e falou assim: encosta aí. Eu falei: velho. Não mesmo. E Você fugiu? Fugi. Os caras atrás de mim, os caras atrás de mim. Uma perseguição no Lago Sul, só que eu precisava frear no Pardal, já tinha Pardal, e eles não, né? Só que meu carro tá mandando muito mais que o deles. E aí eu entrei, uma hora que termina a subida da 27, assim, eu entrei à direita, nem sei que lugar é aquele, eu sei que eu fui até atrás e me escondi. Só que eles me acharam. Meu Deus. Aí eles pararam o carro deles na frente do meu. Céu. O motorista desceu do carro e eu subi por cima do canteiro da dona da casa lá. Estraguei o canteiro da dona da casa toda e passei colado na outra porta pro outro cara não sair, né? Do outro policial não sair. E eu só escutei assim, pá! E corri, tudo, cheguei em casa, assustado, e meu pai é bravo pra caramba. Falei, agora, cara, eu cheguei em casa e chorando, fui na casa do amigo meu primeiro. E você tava sozinho? Tava, graças a Deus. Aí eu, chorando assim, cheguei na casa do amigo e falei: cara, Marcão, tomei o tiro dos PM. Falei: mentira, cara. Mas te pegou? Não, pegou no carro, assim, fez um buraco, velho. Caramba. E aí eu falei com meu pai, falei: pai, tomei o tiro dos PMs no carro. Isso é uma forma de xingar disfarçado, né? E aí... Ele já colocou o pi aqui pra gente Nem precisa na edição. edição. E aí desceu, viu lá, e daqui a pouco eu eu tava indo para esse mesmo lugar que eu tava indo à noite, voltei, tava dando aula de um colônia de férias, né? Eu tinha ido lá de tarde e tava voltando à noite para dormir com as crianças. Nessa ida, voltando para poder trabalhar... Você tinha quantos anos, Guto?
Acho que eu tinha uns 20 anos, 19 anos. Nossa, cara. Um cara saiu na minha frente do acostamento e eu bati o Coitada carro. dessa noite. Não, a mãe dele realmente... Falei que Deus escolheu, né, cara? Aquela ali. Tinha 2 anos, não, tinha 4 anos 4 que anos que eu você tinha sido tinha atropelado. sido atropelado e tinha É. ficado de cadeira de rodas. Não, e depois da cadeira de rodas eu ainda caí de bicicleta de novo, bati a cabeça Aí de veio o novo. patins, eu dei uma né? As resumida. manobras radicais. Dei uma Só resumida aí. acompanha no DFTV, né? Só. Enfim, aí nesse dia de manhã, o cara saiu do acostamento e a gente bateu. E aí eu fui fazer a queixa, né, na DP lá do lago. Bom, enfim, aí os caras atrás de mim não me acharam, porque eu conheço todos os caminhos de Brasília e cheguei em casa. Só que eu tinha feito a queixa policial que eu tinha batido. E os caras conseguiram pegar as 2 primeiras letras do meu carro, da placa do meu carro. Na época, todos os carros aqui em Brasília começavam com J. Só que o meu carro foi comprado em Belo Horizonte. Então começava com GVW, né? Aham. E eles pegaram o GV. Aí a delegada que fez a minha ocorrência falou, cara, não é possível. Esse menino veio aqui hoje. Ele era super gente boa, tratou a gente bem, não é possível, porque os PMs falaram que eu atirei neles. Para eles poderem justificar o tiro, né? Aham. E aí eles foram bater lá em casa à noite. A delegada foi lá. E aí ela falou assim, por que você atirou neles? Eu falei, não tem nem arma. Não fui eu que atirei, foi eles que atiraram em mim. Aí Aí por que eles atiraram em por você? que eles atiraram? Aí eu expliquei toda a história. Aí você não atirou Que eu neles? fugi. Aí eu Só, falei, a não, culpa aí- toda é do DFTV. expliquei tudo para eles, né? Foi ela e mais um agente de segurança, né, com ela. Expliquei tudo e eu falei assim, mas eles atiraram em mim, eles atiraram em você. Eu falei, atiraram. Você tem como provar? Eu falei, tem. Tem o tiro. Tem um buraco atrás do meu carro. Aí foi lá, tava, o projétil estava dentro do carro ainda. Aí de lá, ela ligou, ele era um tijolão ainda, Nokia, né? Aham. Tijolão da Nokia. Ligou para os PMs e falou assim, olha, o rapaz daqui disse que vocês que atiraram nele. Não, falei que vocês não atiraram nele? Aí eles falaram, não, a gente não atirou nele. Então peraí que a gente vai levar o carro dele aí com ele, aí pra delegacia. Aí chegou lá tanto que eles foram afastados, né? Uhum. Mas aí rolou um julgamento e tudo, e eu tive que pagar cesta básica e tal. Eles nem apareceram no Ué, mas julgamento. você foi condenado? Fui condenado. Fui condenado por trânsito. Porque eu Direção perigosa. direção perigosa, subir no meio-fio. Eles não podiam falar nada, eu não fiz nada. Não tinha nenhuma prova. Aí meu pai tem uma arma em casa. Mas você não podia alegar legítima defesa, não? Eu nem sei. Não sei, cara. Eu sei que sei, eu fugi. né? Eu sei que eu fiquei com medo. E aí eu lembro que o juiz lá no dia, o promotor lá, perguntou: e se acontecer de novo, você vai parar? E eu falei: não, continuo com medo dos PMs. Essa reação deles. Nesse caso, foi legítima defesa. Essa assim. reação deles me mostra que eu não estava errado de fugir. É. Então, e aí eu até comentei na época assim, com o juiz, falei assim, mas aí se eles me acham, eles iam me matar e aí não ia achar arma na mão, não ia achar arma nenhuma minha. Cara, Aí vou eles te falaram, falar. o juiz falou pra mim, isso tem muitos anos, né, galera? Isso eu tô com 47, 27 anos atrás. O juiz virou pra mim e falou assim, mas eles iam arrumar arma pra botar na sua mão. Você vê o nível, cara, da polícia naquela Então, época. qual que é a lição dessa história? Então, primeiro não querer ser valente, né? Porque eu fui desafiar a autoridade. Né? Então, assim, acho que a lição é essa. Recolha-se. Cara, recolha-se de si. E se for falar para cumprir a lei, porque em metade da história estava certa. O cara falou que era para cobrar, eu fui cobrar. Agora, como você vai cobrar? Só que eu fui cobrar sabendo que eu não ia parar. Sabendo que se desse algum... Eu fui torcendo para dar um B.O., na verdade. Você né? apertou a campanha e saiu correndo. Tipo isso aí, entendeu? Então, assim, não provocar, né, velho? Não provocar. Você sabe que a gente sente quando vai dar ruim, né? Sim. A gente sente. Então, assim, se policiar, tá sempre se policiando para que você não entre nos seus buracos. Não cabe um buraco para você se pular lá dentro, entendeu? Acho que é isso. Boa lição, crianças aprendam. Agora a gente tem mais um quadro, né? Que é o deu ou não deu o que falar. Ai, meu Deus. Mas pelo que eu tô vendo aqui, né, Dani? Ele tem muita história que dá pra falar. Essa A eu gente está também. com rico material aqui. Você já caiu de patins? Já caí de patins há vários tombos. Já rompi ligamento do tornozelo pulando no caminhão, já caí a 40 por hora sem camisa, então já tomei alguns tombos de patins.
Caio pouco, mas quando eu caio de verdade. Quando cai é Quando pra você valer, cai. né? É pra valer. E você já atropelou algum pedestre, assim, por você estar fazendo uma manobra radical, andando muito rápido? Não, de patins não. Já aconteceu quando eu rolava de bike, né? De patins não. O que já aconteceu no Parque da Cidade foi o contrário. Eu tava passando de patins, aí o menino tava com uma bicicleta até grande, e aí ele ia virar em cima de mim. Aí eu gritei, opa! Aí ele apertou o freio da frente. Aí ele ia cair, eu peguei, empurrei ele de volta, botei ele em pé e saí patinando de costas, né? Nossa, Mas- MacGyver de E aí, tipo ninja, né? Aí eu fiz e nem... Tipo Matrix, assim, né? E eu fiz e nem me toquei, né? Eu falei assim, cara... E continuei. Aí o menino que tava patinando comigo falou, Guto, você viu o que você fez? Falei, não, cara, eu vi que o menino ia me atropelar. Falou, velho, tu impediu o menino de cair. Aí quando ele falou isso é que eu me lembrei, porque aí o menino apertou o freio da frente e desequilibrou, né? Então foi isso, foi o inverso. Nunca atropelei de patins, eu já salvei as pessoas. Agora, como personal, você já teve algum aluno que estava fingindo que estava fazendo exercício, Hoje. você virava as costas e estava sentado? Não, nesse nível não. Nesse nível não. Mas hoje mesmo aconteceu de falar assim, e aí, tá fazendo força? Aí a pessoa responde assim, tô. Ele estava te enganando ou se Tava, enganando? a pessoa responde assim, tô sorrindo, Tipo, né? tô com voz de reunião no ar-condicionado, cara. Sério. Né? Então a gente pega isso aí acontece, tá? E você tem muito aluno que paga e não vai, não honra o compromisso ali de... Nem o compromisso do É pagamento. o sócio investidor. Só se investidor. Então, eu tenho uma postura um pouco diferente de alguns. Não vou falar da maioria não, porque acho que a maioria não faz isso não, de alguns. O cara me pagou, ele vai me ligar. Vai mandar mensagem, Guto, hoje não vai dar, eu vou bater lá. Você vai? Meu Sério? Deus. Eu quero o Guto pra meu personal. Ele vai ser nosso personal, né? Claro que tem são situações e situações, você precisa ter o feeling, né, cara? Aham. Se é um aluno que é novo, e eu ainda não tenho esse contato, eu vou respeitar a vontade dele. Agora, se é um aluno que, tem aluno que está comigo há 7 anos, 8 anos. Aí você já sabe velho, que ele tá de... Outro dia, teve uma que eu falou assim, Guto, não sei, não tô muito bem não, tal. Falei, beleza. Aí eu fui, toquei lá, ela falou assim, você veio. Mas aí a gente fez o treino, entendeu? Então, assim, tem essa... Não, mas essa eu vou coisa. te falar, isso é sério, eu já tive personal que furava. Não, tem... péssimo. Ó, deixa eu colocar as duas situações. Tem personal que pode acontecer isso, do cara dar um miguezão. Mas não era assim um furo tal, mas sempre furava, sempre furava. Constância, E assim, todo personal é um ser humano. Ele pode ter, realmente, eu já tive que ligar para aluno meu, ele tava com Pode ter uma dor de cabeça, barriga. uma dor de barriga, entendeu? Eu tenho um personal que eu cheguei debaixo do prédio dele, cara. Eu tinha comido um croissant e saí de casa. Tive que voltar para casa. Eu tava debaixo do prédio dele, eu bati a foto, falei, meu irmão, eu estou aqui, mas eu preciso ir embora. Entendeu? Então, assim, acontece também. Mas, sim, como toda profissão, tem os que... Não, você dão uns migué, né, dá para cara? reconhecer. Dá para saber. Agora, por último, você já teve algum aluno que esqueceu o desodorante e você tinha que ficar de longe, treinando de longe? Então, eu tenho uma vantagem. Eu sou o melhor personal que você pode contratar. Eu não tenho olfato. Nem precisa passar desodorante. Não sei se o cara não escovou o dente, não sei se o cara não passou desodorante, não sei se ele tomou banho. Vou falar uma palavra meio assim, se ele peidar... Você nem vai sentir. Aí, que já aconteceu assim, as pessoas às vezes estão fazendo força e faz peida, né, cara? O barulho Acontece. você escuta. O barulho escuta. E aí a pessoa fica meio sem graça. Aí eu falo assim, tava na sua vez? Problema não, a próxima é minha. Né? Pra dar uma quebrada daquele clima assim, entendeu? Sei. Aí, tem aluno Pra que manter vira a amizade, né? tem aluno que vira íntimo, aí já. Nossa, que Nós tristeza. temos agora um próximo quadro, já estamos chegando assim quase no finalzinho, né? É uma pena, porque a gente queria ficar aqui o resto do dia Que bom. Eu conversando. achei que eu já tava falando muito. Mas esse próximo quadro, ele é assim, é quase que uma brincadeira, né? Tipo, de frente com o Gabi, sabe? Que a gente pergunta, Papum. né? Papum, a gente fala uma palavra e você responde. Então, a gente queria fazer esse quadro agora com você. E para começar, eu quero que você nos diga uma memória. Pode ser uma palavra ou uma frase, né? Uma memória, cara. Jesus na cruz. E depois o sepulcro vazio.
Eu não estava lá, não vi, mas os relatos bíblicos, né? Então acho que a gente consegue visualizar isso. Uma inspiração. Então, Jesus. Jesus é a maior inspiração que uma pessoa pode ter, cara. Ele veio para o mundo sabendo que ele ia passar, com foco, com objetivo, e ele não saiu do foco, passando todas as tentações, passando por tudo que ele passou, caminhando, passando fome, tudo, e ele não desistiu até chegar no objetivo. Um amor. Um amor? Você está falando humano ou amor? Para facilitar, né? Porque eu sei que isso vai ser difícil para você, então vamos lá. Um amor humano e um amor... Não uma coisa, digamos. Mãe não conta. Mãe não conta, tá? Meus filhos, acho que é o maior amor que uma pessoa pode ter, porque a única coisa sua que foi você que fez nesse mundo são teus filhos. Eu até brinco, eu falo que eu sou filho da minha mãe, mas minha mãe não é minha, porque eu não tenho o sangue da minha mãe, mas minha mãe não tem o meu sangue, mas eu tenho o sangue da minha mãe. Entendeu? Então eu sou da minha mãe, mas minha mãe não é minha, sabe aquela coisa sim, assim? Sim. Então, meus filhos é o maior amor que eu posso ter. E, cara, o esporte. O esporte como um todo, assim. E uma paixão. Uma paixão. A vida. Um sucesso. Um sucesso. Eu tenho dificuldade um pouco com essa palavra, porque eu tenho dificuldade de entender o que é o sucesso, né? Então, o sucesso é uma coisa que pode ser momentânea demais, né? Sim. Mas eu vou colocar assim... Cumprir um desafio. Cumprir os desafios. Exatamente, é isso que eu ia falar. Toda vez que eu cumpro um desafio, é um sucesso, entendeu? Uma música. Uma música? Tem a música do 4x1, que é a música que foi o tema da viagem, que foi por sem querer. Primeiro dia da viagem para Brasília e Belo Horizonte, o Matheus, que é o cara que foi dirigindo o carro, botou o telefone dele para despertar para a gente acordar. E aí, eu não lembro, eu tenho um chamado, o nome da música. Tenho um chamado e ela começa assim: eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu vou continuar, mesmo em meio às lutas, não sinto só, te sinto aqui, alguma coisa assim, né? Então, acho que essa é a música que rendeu aí a viagem inteira, e foi uma música sem querer, né? Ela veio. Ela fixou, cara. E fé? Fé é o que me faz acordar todos os dias. Entendeu? Acreditar que a fé é um elemento da natureza. É algo que você sente, mas não vê. Fé dá um passo quando você não tem o chão, cara, né? A fé Nós estamos chegando agora no finalzinho. E a gente, assim, primeiro, né, quero agradecer muito, agradecer por você estar aqui com a gente, por ter trazido tantas histórias inspiradoras aqui pra gente, para todo mundo que está nos acompanhando, né? Foi, assim, incrível, né? Quando a Sueli me falou sobre você, e eu fui assistir, né, o vídeo lá, o vídeo principalmente da ida para Goiânia, eu já achei sensacional. Eu falei, gente, que pessoa incrível, né? A gente tem que conhecer, ele tem que realmente vir aqui, porque tem muita coisa boa para passar. E não nos enganamos, né? Isso é verdade. Então, então, para a gente foi uma honra te receber aqui hoje, né? A gente quer muito te agradecer, dizer que o Presença e Conexões está de portas abertas para você, para os seus projetos, para trazer os novos desafios, né? Se for lançar um dia alguma coisa, um livro... o livro vai ser já está combinado. Então, a gente está aqui de portas abertas para te receber sempre. Muito obrigada, né, por hoje. E a gente queria saber, né, como que as pessoas podem fazer, as empresas, enfim, alguém que queira patrocinar o Guto Ziller. Como é possível a pessoa fazer isso hoje? Cara, primeiro posso deixar 2 frases? Pode, claro. Posso deixar 2 frases? Sim, claro. Tem uma frase, eu lembro de poucas coisas, por causa do acidente, eu lembro de poucas coisas da minha infância, mas eu lembro que eu estava na casa da minha avó e eu estava vendo o Pequeno Príncipe, era preto e branco ainda a televisão, e eu sei que depois no livro a frase não é exatamente escrita assim, mas foi como eu ouvi e isso ficou na minha cabeça. Eu lembro que tinha até um pratinho de uva assim na frente, que a frase do Pequeno Príncipe e eu carrego isso comigo mesmo, assim, sabe, como você é responsável por aquilo que você cativa.
Eu nunca mais esqueci essa frase. Nunca mais. E a outra é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. São as duas frases que eu carrego para minha vida, tá? Queria deixar essa frase para vocês assim. Instagram, Patins na Estrada, @Patins na Estrada. Twitter e Facebook, Guto Ziller, né? Você me acha no Twitter e no Facebook. No TikTok, Patins na Estrada. Eu tô começando com o TikTok agora. Não gosto muito do TikTok. Tô falando mal não, assim. Não gosto muito, assim, acho que... Mas enfim, tá lá. E YouTube, Guto Ziller também. Guto Ziller, Z-I-L-L-E-R. Zureta, inteligente, louco, lunático, elegante e romântico. Bem definido. Bem definido. Agora, Guto, qual que é o seu próximo desafio para as pessoas conhecerem, torcerem por você, né? E conhecerem também, né? Assim, onde você coloca essa agenda dos seus desafios. Legal. Próximo desafio vai ser agora nessa sexta-feira, tá? Eu estou me preparando já há algum tempo. Sem brincadeira, vai ser o maior desafio da minha vida no patins. Vai ser esse, assim, sem... Cara, os outros eu tinha certeza que eu ia conseguir. De mesmo Brasília e Belo Horizonte. Esse eu realmente estou... Assim, já pensei em várias situações que podem acontecer na estrada e tentar superar todas elas, mas sempre acontece alguma coisa que você não está esperando, né? Que vai ser... Eu vou sair de Cristalina na sexta-feira, 3 horas da manhã, e vou patinar até Uberlândia. São 291 quilômetros e depois eu tenho que voltar mais 9. Porque o objetivo é patinar 300 quilômetros em 18 horas. E esse foi o trajeto escolhido. Nossa! Até pelo nome, Patins na Estrada, né? Então esse, sem dúvida nenhuma, vai ser o maior desafio da minha vida até hoje no patins. E... quem quiser patrocinar, me procura nas redes sociais e tudo. E aí, durante o rolê, eu vou postando nos stories do Patins na Estrada, no Instagram. Né? Vou postando mesmo, assim. Não dá para postar tudo que eu quero, porque a bateria do celular vai embora também. Eu vou estar no meio da estrada, eu preciso que essa bateria dure, né? Apesar de ter um carro de apoio, pode levar alguns carregadores externos, mas eu preciso que essa bateria dure até o final, até para registrar no aplicativo. Quem quiser, tem o Strava. O Strava é um aplicativo, quem quiser baixar, né? E é Guto Ziller também. Vou te acompanhar lá. Acompanha lá. Então, é isso. Quem quiser me acompanhar nos stories, depois eu sempre faço um vídeo e posto no YouTube. Esses dias mesmo eu postei, acho que ontem à noite eu postei o vídeo de um treino que eu fiz agora, que é o Posto Pedrão. O Posto Pedrão é café sem troco. Fui até lá e voltei, altimetria, é uma coisa absurda. Eu botei a pior rodinha que eu tinha, com os rolamentos ruins, para treinar para poder os 300. Então eu fiz muita força. Aí lá no YouTube é uma coisa mais generalizada. Eu boto tocando violão, eu boto no Instagram também, mas o Instagram é mais voltado para o patins mesmo. O YouTube já é mais genérico, vamos dizer assim, né? Acho que é isso. Então, Guto, nós quero te agradecer muito, né, sua presença, falar que, assim, foi um podcast muito rico, de muitas histórias, tenho certeza que vai dar o que falar, né? E desejo muito sucesso nesse desafio que você, né, está se propondo e nos próximos desafios também que você vai se propor. E queria recomendar também o Guto, né, para os patrocinadores, né, para patrocinarem, né, alguém que está, né, tá focado, que está atrás na carreira, né? Que é um atleta de uma modalidade diferente, então é importante. A gente tem, Pode. A gente aqui no Brasil poucas pessoas fazem o que eu faço e isso chama pouca atenção da mídia. Então os patrocinadores não querem, né? Eles não acham que é um investimento. Só que eu sou o pioneiro no Brasil. Hoje já tem alguns outros que fazem. Eu fui o primeiro no Brasil a fazer viagem de patins. E é um movimento que vem crescendo, entendeu? Vem crescendo. Tem um dono de uma loja lá em Floripa, que ele é um dos melhores patinadores de street que tem, com rampa, corrimão. E agora ele já está com um projeto para em setembro fazer São Paulo, Floripa. Então isso vai crescendo. E enquanto essas pessoas reconhecidas, com muitos seguidores, começam a fazer, é uma tendência, é uma onda que não para. Ela só vai crescer, entendeu?
Então era isso, né? Tá que eu sei que não tem assim essa... Mas é uma coisa, eu sei que eu sou suspeito, mas é uma tudo coisa começa extraordinária. pequenininho como a formiguinha, né? Como a formiguinha, tá Tudo ali. começa pequenininho. Aí eu realmente acho que é uma coisa extraordinária, né? O cara pegar um patins e, pô, vai patinar 300 quilômetros. É uma coisa que, pra galera de bike, vamos dizer assim, já tem uma galera de bike que fala assim, velho, você é louco, Sim, né? sim. E assim, puxando a sardinha pro meu lado, né, cara? Eu tive todas essas histórias que a gente contou aqui, mas eu não uso drogas, não fumo, entendeu? Não tenho problema com polícia, não tenho... Exceto os tiros, né? Por isso que eu falei, tirando as histórias Já da tive, da não tenho mais. adolescência, né? Não tenho mais, então tem toda, assim, não sei, eu investiria em mim. eu acho que eu sou uma boa propaganda, assim, sabe? Eu sou correto. Guto, muito obrigada. Valeu, Deus Su. abençoe Muito obrigada, você. Obrigado, muito eu que sucesso, agradeço pra né? nós. Estamos aqui torcendo sempre e de Beleza. portas abertas para as próximas Obrigado, cara. aventuras. Obrigado pela oportunidade e sucesso pra vocês também, né? Que eu sei também que vocês estão começando também, né? Sim. E tomara que eu tenha ajudado vocês a crescer cada vez mais. Com Obrigada, certeza. Guto. Te agradecemos. Valeu. Obrigado pela caneca.